Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos analisar 3 clipes de vídeo e a forma como eles estão diretamente interligados, mas de uma forma séria e preocupante. Portugal recebe financiamento da União Europeia para apoiar o acolhimento e a integração de imigrantes Mas Portugal é obrigado a fazê-lo, porque senão não há dinheiro para ninguém. e refugiados. No período de 2021 a 2027, o Conselho Europeu aprovou um reforço dos fundos destinados às áreas de asilo, migração, gestão integrada de fronteiras e segurança interna, alocando a Portugal mais de 167 milhões de euros, mais do que o dobro dos cerca de 71 milhões recebidos no período anterior. Além disso, a União Europeia propôs que os Estados-membros possam receber até 10 mil euros por cada imigrante adulto que acolham. Como parte do Pacto de Migração e Asilo apresentado em 2020, vamos agora ver a agenda escondida por trás desta jogada de bastidores. Ora, veja isto. A União Europeia fornece financiamento aos países-membros para aceitarem imigrantes. Portugal recebe esse dinheiro, que depois vai para os promotores imobiliários, hotéis e pessoas mais ricas. Estas elites canalizam parte desse mesmo dinheiro de volta para o governo através de donativos e presentes, Isto é o socialismo a ser socialismo, nada de novo. Não é? O governo vai dar sempre dinheiro aos amigos. criando um ciclo de riqueza e influência. Enquanto isso, os imigrantes são usados para garantir votos para o governo. Claro, quanto mais imigrantes legalizados, mais votos há. É uma realidade. Reforçando o seu poder à medida que mais dinheiro é impresso para manter o sistema a funcionar. Os ricos ficam mais ricos, enquanto os cidadãos comuns como eu e tu sofrem com a queda do valor do euro, aumentando a riqueza desafiada. À medida que as pessoas fora do círculo descobrem o que está a acontecer, Porque é que os Estados Unidos abandonou o padrão ouro em 70, acho que foi 71. Assim podem imprimir dinheiro à vontade, não precisam meter ouro como lastro, como algo ou sustentar a moeda por trás. É por causa disso. ficam zangadas. Este grupo cresce, assustando o governo. Para o impedir, o governo usou propaganda para rotular estas pessoas como racistas e de extrema-direita, assustando os outros e E xenófobos, essas coisas. impedindo-os de se juntarem a elas. Esta corrupção permite ao governo manter o seu círculo de riqueza e poder. A União Europeia, por sua vez, beneficia da promoção da imigração e da diversidade, Porque assim tem mão de obra barata. Normal, eles querem mão de obra barata que é para não haver inflação. Se a mão de obra fosse cara e eles irem imprimir dinheiro como imprimem, ainda pior. o que torna mais difícil para as pessoas unirem-se e resistirem a novas leis que lhes conferem mais poder. Se todos nós não nos unirmos e nos opusermos a isso, não o poderemos impedir. Cabe-nos a todos quebrar as correntes que nos rodeiam e aos nossos pensamentos. Isto tem de mudar. Os aspectos económicos são apenas a ponta do iceberg. Em Portugal, o termo imigrante simplifica e mascara uma complexa rede de influências e interesses, onde pesos significativos são atribuídos a consultorias que sincronizam essas políticas, muitas vezes em benefício de poucos. Esta situação é evidente e tem implicações significativas, não apenas para os imigrantes mas para a população nativa, que vê a sua cultura e segurança comprometidas. A polarização de ideias sobre identidade sexual e de género também é manipulada, com o governo a tomar posições fortes sobre a cultura e a vida, a religiosidade e a segurança das fronteiras, rejeitando a violência islamista e promovendo uma identidade europeia segura. A trajetória política de António Costa, desde presidente da Câmara de Lisboa até ao seu atual papel influente na Europa, ilustra uma tendência preocupante de políticas pró-imigração sem o devido controle e avaliação das consequências sociais e económicas para os Mas ele ajudou na imigração, porque ele não foi ele. O governo dele aprovou leis que facilitavam a imigração. países de acolhimento. Em Lisboa, a sua iniciativa de apoiar a construção de mesquitas já sinalizava uma predisposição para políticas de grande abertura cultural que não necessariamente consideram o contexto social e histórico de Portugal. Como primeiro-ministro, a sua decisão de acabar com o Serviço de Fiscalização de Fronteiras e mais recentemente Mas ele, como primeiro-ministro, foi o pior primeiro-ministro que houve em Portugal. Ele destruiu a economia portuguesa, principalmente no arrendamento. a sua atuação em cargos de liderança na Europa, tem perpetuado uma agenda que, conforme apontam críticos, parece visar a destruição sistemática das estruturas sociais e económicas europeias. Nas suas declarações, António Costa evita falar especificamente sobre Portugal, mas enaltece a importância dos imigrantes para a sustentabilidade do modelo económico e social europeu, alegando que a Europa, por definição, é um continente aberto comercial e culturalmente. Quando olha para um país membro como Portugal e vê como as coisas estão a avançar em relação aos imigrantes, como é que reage? Não vou falar especificamente sobre nenhum país, muito menos sobre Portugal,
A questão da imigração, obviamente, é uma questão em que todos os países olham. E olham em várias dimensões. Olham porque é o pior país a nível de imigração na União Europeia. Foi o país que, aliás, tipo, todos os países sofreram. Isso é o normal, mas Portugal, como foi tão fácil, não, foi não, é tão fácil de imigrar, foi o país que sofreu mais. Tem uma imigração super descontrolada. Primeiro, porque, por um lado, todos têm consciência que, designadamente para a sustentabilidade do nosso modelo económico e social. E porque é que ele está a dizer da sustentabilidade? Por causa da demografia, porque os portugueses não têm tido filhos o suficiente para aguentar o estado social que temos. Temos um estado social que dá subsídios a tudo e mais alguma coisa. É imprescindível termos imigrantes, isso é fundamental para a nossa. E que tal haver não estou a dizer dar subsídios, mas dar incentivos à natalidade? Como, por exemplo, isentar impostos se tiver tipo 2 filhos. Está isento de impostos. É um exemplo. A nossa atividade económica. Segundo lugar, porque a Europa é, por definição, o continente mais aberto. É aberto do ponto de vista comercial, é aberto do ponto de vista cultural. Não é aberto do ponto de vista comercial. A ponto de vista comercial, Estados Unidos está de longe melhor. Estados Unidos é a potência mundial. E, aliás, a Europa cada vez produz mais burocracia. Não produz inovação, produz burocracia. E não cultural, e não pode deixar de ser aberto também do ponto de vista do relacionamento com os outros povos. Por outro lado, a imigração tem que ser mutuamente positiva. Tem que ser positiva para o país de origem, para os países de trânsito, para os países de acolhimento e, sobretudo, mais importante de tudo, para as pessoas. O problema é que a imigração que estamos a ter neste momento é a imigração de países de terceiro mundo, que não sabem o mínimo de regras de convivência. Porque quando falamos de imigração estamos a falar de pessoas. E Portugal sabe bem isso. Porque Portugal tem uma longa experiência. Tem uma experiência como descobridor, tem uma experiência como colonizador, temos uma larguíssima experiência como imigrantes e temos também uma experiência como país de acolhimento como imigrante. No entanto, essa visão idealizada omite as complexidades e os desafios que a imigração em massa pode acarretar. A realidade, conforme descreve Paulo Portas, é que o aumento significativo do número de imigrantes em Portugal de 780 mil em 2022 para 1.045.000 em 2023 transformou profundamente a paisagem humana do país, criando tensões e excedendo o que Mitterrand chamava de patamar de tolerância. Essa transformação não é apenas numérica, mas impacta diretamente a dinâmica das comunidades locais, onde em certos locais, como o sul e periferias urbanas, os imigrantes representam agora 20 a 30% da população. É o relatório sobre 2023. Portugal tinha em 2022 780 mil imigrantes. Simplificando. Passou em 2023 para 1.045.000. Se nós compararmos com os últimos 5 anos, 2018 e 2023, é de 480 mil para 1.045.000. Significa uma alteração muito séria da paisagem humana portuguesa. E eu que tenho uma posição aberta, mas regulada, sobre a imigração, é evidente que, quando se chega a 10%, que é o que este número de 2023 significa face à nossa população, atinge-se aquilo que Mitterrand chamava o patamar da tolerância. Porquê? Porque os 10% a nível nacional significam que em certos aglomerados, por exemplo no Sul, ou periferias, esses 10% chegam a 20% ou a 30% ou até a mais. Este aumento substancial traz consigo desafios significativos de integração, pressão sobre serviços públicos e potenciais conflitos culturais que podem desestabilizar a coesão social. António Costa, na sua contínua promoção de uma política de portas abertas, parece negligenciar as necessárias medidas de integração e regulação, o que pode ser visto como uma falha em proteger tanto a população imigrante, quanto a nativa, de possíveis repercussões negativas. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a abertura e a sustentabilidade, sem comprometer a identidade cultural e a estabilidade Mas já está a comprometer a identidade cultural, porque há sítios onde tem mais imigrantes que tem portugueses. social de Portugal e da Europa. Portanto, o resultado dessa política é não apenas preocupante, mas potencialmente desastroso para o tecido social e económico de Portugal e de outras nações europeias.
Este é um claro exemplo de como políticas mal planeadas e idealisticamente motivadas podem levar a consequências graves e duradouras, exigindo uma reavaliação crítica e uma abordagem mais equilibrada e ponderada em relação à imigração. De seguida vamos ver como a primeira-ministra italiana quer resolver e voltar a ser um país de valores sociais, económicos e religiosos. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura Isso, a ideologia de género é uma doença, já disse isso várias vezes. Não existe. É uma coisa que está na cabeça das pessoas. Não existe. de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Em resumo, as políticas da União Europeia e a manipulação dos governos nacionais criam uma situação insustentável que exige uma resposta unificada do povo, não dos burocratas. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos.